chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Guarde essa palavra, reunidos. De repente, guarde essa palavra também, de repente, veio do céu um som como um vento muito forte e encheu toda a casa no qual estavam assentados. E viram o que parecia sobre línguas de fogo que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Marque aí também, cada um deles. Todos, marque todos, ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Amém? Curve sua cabeça, feche seus olhos, no online ou no presencial, vamos orar. Deus, nós estamos aqui, te louvamos, te engrandecemos, contribuímos, exercemos nossa obediência, nossa generosidade e te pedimos, Pai, ativa-nos. Existem situações na vida do teu filho e da tua filha que estão desativadas e talvez essas situações são relacionamento vivo, verdadeiro e poderoso com o teu Espírito, com o Espírito Santo de Deus. Então nessa noite nós te pedimos, presencial ou online, Espírito Santo, Espírito da promessa, Espírito da vida, o Ruach de Deus, aquele que soprou vida quando nada existia, aquele que é Deus como Filho, que é Deus como Pai, tem liberdade nesse lugar para distribuir dons, para distribuir cura, para entregar aquilo que só o Espírito pode entregar, para ativar, para encher. E se há alguém aqui que precisa de um reavivamento, que andou nos últimos tempos extinguindo o Espírito, nós desde já profetizamos e te pedimos que haja um novo tempo, uma nova unção, que haja um novo mover, que haja um novo agir e um novo relacionamento contigo, Espírito Santo de Deus. É no nome de Jesus que nós te oramos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Você pode entregar aí o melhor aplauso para Jesus, o melhor, isso é o melhor que você pode fazer? Quando nós olhamos para a figura do Espírito Santo, às vezes nós temos uma mania de esquecê-lo. Há alguns anos, no ano passado, nós tivemos aqui uma série nesse mesmo tempo, onde essa série era fundamentada nessa realidade, na realidade de nós não darmos ao Espírito Santo o valor que nós devemos dar. Por exemplo, quando você olha para Deus, você olha para alguém e diz assim, você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus. Ai, Deus é tudo, né, gente? Deus é o Pai, Deus é o Senhor, Deus é o Criador, Deus, e está tudo certo, Deus é isso mesmo. Quando a gente olha para o Filho, olha para Jesus, você olha e diz assim, nós estamos reunidos em nome de Jesus, eu repreendo esse mal em nome de Jesus, que venha cura em nome de Jesus, e está tudo certo. Mas às vezes, nós caminhamos numa realidade de desvalorizar o Espírito Santo e achamos que o Espírito Santo, por exemplo, é um arrepio no culto, é uma lágrima singela que cai no nosso rosto. Minimizamos o Espírito Santo em tudo. E nós precisamos entender que quando nós olhamos para a Trindade, nós não podemos esquecer o Espírito Santo. Isso é tão sério que se hoje aqui, se eu cometesse uma heresia aqui hoje e dissesse assim, a figura do Espírito Santo é uma mentira. Se eu dissesse assim, Acácio, a doutrina do Espírito Santo não existe. O próprio Espírito Santo é uma figura alegórica, mas não é uma figura real, existente. Quando eu terminasse esse culto, o que isso ia produzir em você? Quando esse culto se encerrasse, muitos de nós iríamos ser cumprimentados ali na porta do mesmo jeito. Muitos de nós iríamos seguir para casa do mesmo jeito. E não iríamos ser incomodados com essa mentira. Por quê? Porque na realidade e na prática, muitos de nós abrimos mão de um relacionamento verdadeiro, genuíno, vivo e transformador com o Espírito Santo. E isso é muito grave. E pode ser uma das respostas, o fundamento de uma das respostas, para nós vivermos num mundo hoje assolado com enfermidades da alma, assolado com pessoas com depressão, com síndromes.
assolado por pessoas que não têm uma espiritualidade viva, forte, verdadeira. Do contrário, caminham em uma fé descartável, em uma fé mimada, em uma fé que não tem robustez, em uma fé que não tem perseverança, uma fé que não tem força. Uma das respostas por vermos uma coletividade de pessoas fraquejando na fé pode ser o não relacionamento com o Espírito Santo, a não valorização, a não percepção do Espírito Santo, não falar em seu nome, não orar em seu nome, não conversar com o Espírito Santo. Você precisa entender nessa noite. Eu adoro esse tempo que nós trabalhamos a realidade do Pentecoste no ano, porque é uma oportunidade onde nós focamos a necessidade que temos do Espírito Santo, de sermos cheios do Espírito Santo, de sermos pessoas empoderadas pelo Espírito Santo, ativadas, porque até isso gera uma confusão. A gente acha, por exemplo, que ser cheio do Espírito Santo é rodar, dar uns 360 graus. A gente acha que é o sapato de fogo. A gente acha que é só as línguas repartidas em fogo. E a gente olha e diz assim: ela está cheio e cheia do Espírito Santo. Mas isso é um dos fragmentos, pode ser um dos fragmentos. Mas o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, vem com uma completude ainda maior. O Espírito Santo, por exemplo, nos batiza com um batismo de caráter, com um batismo de integridade. E não é o jugo religioso, é o Espírito Santo como uma pessoa. Se você amasse alguém, talvez você está sentado do lado de uma pessoa que você ama, se você visse essa pessoa fazendo a pior besteira da vida dela, você ia ficar de braços cruzados e dizendo: deixa ela quebrar a cara. Não, você ia dizer: não faça isso. Eu amo demais você para ver você sofrer, não faça isso. E o Espírito Santo é essa pessoa. É essa pessoa. Domingo que vem nós vamos entender um pouco sobre a sua pessoa. Mas o Espírito Santo é essa pessoa que muitos de nós estamos abrindo mão e dizendo assim: eu não quero conversa contigo. Alguns até fazem um contrato de locação do Espírito Santo. Porque o propósito dele é fazer de mim e de você seu templo e sua morada. Dele morar em nós. Mas às vezes a gente faz um contrato com um tempo determinado, diz assim: Espírito Santo, essa semana pode morar em mim. Mas quando ele começa a agir, quando ele começa a falar, quando ele começa a fazer, a gente diz assim: Espírito Santo, pode sair porque eu não preciso mais de ti. Porque nós temos o poder de extinguir o Espírito Santo, as ações do Espírito Santo em nós. Nós estamos aqui alguns meses em obras. E nós como cristãos estamos sendo aperfeiçoados hoje por uma obra que o Espírito Santo está realizando. Ou você está em obras ou você está embargado. Ou essa obra cessou. E isso é muito grave. Isso é extremamente grave para mim e para você. E nós precisamos ter uma consciência de que uma pessoa empoderada, cheia, abençoada, com relacionamento vivo com o Espírito Santo, vai viver isso em família e vai viver isso em igreja. Vai viver isso na sua comunidade de fé. É uma reação em cadeia. E aquela igreja, a igreja de Atos, estava naquele momento vendo o cumprimento de uma promessa, da promessa de Jesus que iria enviar o Consolador, que Jesus iria aos céus, mas que eles não se preocupassem, porque eles não iriam ficar sozinhos. Sem o Espírito Santo enviado por Jesus, nós caminhamos uma caminhada da fé sozinhos. Nós caminhamos uma caminhada da fé sem força, sem poder. Nós caminhamos uma caminhada da fé na carne. O máximo que nós conseguimos encontrar é uma agenda semanal na igreja, marcamos o nosso lugar e dizemos: está bom, é suficiente. Será que é isso que o Espírito Santo tem para mim e para você?
Nós precisamos ser desafiados a esse relacionamento, ser desafiados a essa busca, ser confrontados com a expressão: o Espírito Santo de Deus mora em nós, nos deu superpoderes, nos fez especiais, nos fez sua morada, tantos lugares para habitar, mais limpos, mais nobres, cheios de ouro, revestidos de nobreza e de riqueza. Ele olhou e disse: se eu quero morar em um lugar, eu quero o coração do meu filho e da minha filha, eu quero que ele seja o meu templo e a minha morada. E às vezes nós caminhamos vazios, porque optamos por caminhar assim. Aquela igreja era uma igreja que entregava resultados de quem estava recebendo um poder diferente. Em Atos 2,46 diz: todos os dias, não eram alguns dias, em alguns momentos, em algumas situações, não, todos os dias, continuavam. Caminhada com o Espírito Santo não é uma caminhada temporária, é uma caminhada de continuidade. O cristianismo é a religião de quem continua, não é de quem fica pelo caminho. Todos os dias, constância, continuavam, perseverança. Eles se reuniam no pátio do templo, partiam pão em suas casas, e juntos eles participavam das refeições com alegria e com sinceridade no coração. Quinta-feira eu estava lá concluindo esse sermão. E quando eu estava concluindo, eu orava ao Espírito Santo dizendo: me dê a honra de pastorear uma igreja avivada. Eu não quero pastorear pessoas perfeitas, isso é impossível. Mas me dê a graça de pastorear pessoas avivadas, Espírito Santo, que tem relacionamento contigo, que entende que o Senhor até geme, intercede a Deus por mim e por eles, que se entristece, que convence, que consola. Não tem nenhum dia da minha vida que eu deixe de falar no nome do Espírito Santo. Não tem um dia na minha vida que eu deixe de orar em nome do Espírito Santo. Hoje, a ativação não serão louvores bonitinhos e arrepios no culto. Hoje a ativação será uma transformação verdadeira e genuína que Deus tem a realizar na sua vida. Eu creio que essa oração será cumprida no presencial ou no online. Seja alguém avivado pelo Espírito Santo. Uma igreja avivada pelo Espírito Santo. Guarda aí no coração. Ela sempre celebra a unidade da sua fé. Em Atos 2, verso 1 diz: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. O Espírito Santo veio para unir a igreja e não para dividir. Acontece que muitas vezes nós somos daquelas pessoas que olhamos e dizemos assim: eu prefiro a confusão, eu prefiro a discórdia, eu prefiro valorizar as diferenças, eu prefiro caminhar na indiferença. Tem pessoas que, por exemplo, celebram momentos de... Você conhece, você já foi assim... Eu já fui uma criança, um menino, eu já fui menino na rua. Você já foi menino? Hoje em dia os meninos não andam mais na rua, meus filhos não andam mais. Mas você com certeza, se você aí tem 41, você foi uma pessoa que brincou na rua, que jogou na rua, que jogou bila na rua, jogou peão na rua. Você teve uma infância diferente, não é assim? E o que acontece? Na rua tem aquelas confusõezinhas de amigo, e aí tem sempre uma turma que diz assim: vai, olha o que ele falou, olha o que o outro falou, você viu o que ele falou? Hoje é dia das mães, né? Da senhora sua mãe. E você viu o que o outro falou? O relacionamento que muitas vezes, muitos de nós temos com o Espírito Santo, é um relacionamento tão superficial que nós parecemos esses meninos na rua.
que estão em busca da próxima confusão. Qual vai ser o próximo problema? Qual vai ser a próxima pessoa que eu tenho que eleger como minha inimiga? Qual vai ser a próxima pessoa que vai ser a minha opositora, o meu opositor? E você vê que uma igreja ativada no Espírito Santo valoriza a unidade, valoriza a união e a reunião. Quero dizer para você, Deus quer te abençoar muito, amém? Nossa, só metade quer ser abençoado. Vamos começar de novo? Deus quer abençoar você muito, amém? Mas Deus quer abençoar também muito a pessoa que está do seu lado. E a pessoa que está do lado dele. A experiência com Deus mais forte é a experiência que Deus traz na coletividade. Em João capítulo 14, os discípulos estavam desesperados, porque Jesus começava a anunciar que ele tinha que padecer, que ele tinha que sofrer, que ser entregue nas mãos dos seus opositores, mas que no terceiro dia iria ressuscitar e queria ser levado ao Pai. Os discípulos começam a se angustiar com aquela história. Aí Jesus diz: mas não se preocupem, não se turbem o vosso coração, creiam em Deus e também em mim, porque na casa de meu Pai muitas moradas. Isso é lugar de união, isso é lugar de coletividade, isso é lugar de muita gente. Eu vou para o céu, o meu irmão vai também, o irmão que está do lado dele também vai. Deus vai me abençoar, vai abençoar também o outro, vai abençoar também a outra, vai fazer também um milagre na vida do outro, da outra, e nós juntos vamos chegar onde Deus quer que cheguemos. Você entende? O que está escrito em Romanos 15, dos 5 ao 6, diz: o Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que um só coração, uma só voz, glorifiquem a Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Um só coração, uma só voz. Se você é alguém que valoriza a briga, a confusão, a contenda, isso é um indicativo de que o seu relacionamento com o Espírito Santo é inexistente. Eu queria muito ter mais tempo, mas eu não tenho. Vamos para o 2. Se você quer viver essa realidade de ser alguém ativo no Espírito Santo, além de caminhar, de valorizar, de viver a temperança, a unidade, o amor, a compreensão, a comunhão, você também precisa entender que nós estamos sempre sonhando com as surpresas que virão pelo ambiente espiritual. Hoje à noite, tudo pode mudar na sua vida. Porque quem caminha com o Espírito Santo sempre está esperando um plus. Sempre tem algo mais. Até nas suas lágrimas, nos seus momentos de tristeza e de desafio. Quando essa pessoa ela se relaciona verdadeiramente com o Espírito Santo, ela sabe que o de repente pode acontecer agora. Versículo 2: de repente, do céu veio um som, como um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados. Uma igreja que vive no Espírito Santo entende que tudo pode acontecer. Se você é alguém que olha e diz assim: um milagre, pastor, para um milagre acontecer, isso aqui precisa acontecer, que depois precisa acontecer isso aqui, e no tempo certo isso aqui precisa estar acontecendo, e o coração daquela pessoa. Se você anda com o Espírito Santo, você entende que tudo pode acontecer. Você precisa entender isso. As coisas, elas não vão se resolver instantaneamente, mas de repente o start se liga para que tudo se resolva. Aqueles homens e mulheres estavam reunidos em um lugar, debaixo de uma promessa, debaixo de uma obediência. E de repente,
o diagnóstico não é mais o mesmo. De repente, os médicos se surpreendem porque não tem tumor, coisa nenhuma, o tumor sumiu. De repente, o casamento que estava à beira do divórcio começa a ganhar corpo, força. De repente, o filho que estava se desviando dos ensinamentos começa a se voltar de novo para o pai. De repente, a filha que estava tomando decisões erradas começa a se inclinar de novo para o aconselhamento do pai. De repente, aquela situação de descontrole começa a se colocar tudo no lugar e você vê a ação poderosa do Espírito Santo. De repente, procura alguém que está do seu lado e diz assim: se prepare-se, porque o de repente pode ser hoje, o de repente pode ser agora, o de repente pode estar chegando. Se prepare para o de repente de Deus, o de repente do seu Espírito. De repente a chave vira, gente. Se tem condição de ver aqueles discípulos vendo Jesus subindo aos céus e dizendo: e agora? O que vai ser de nós? De repente, chega o Espírito. E aí eles dizem: realmente, a solidão não é um projeto de Deus para nós. Jesus é Emanuel. E Emanuel é Deus conosco. Mas o Espírito Santo é Deus em nós. O nível aumentou. A proposta agora é maior. O poder agora vem com mais força. Você precisa entender. Se eu sou ativado no Espírito Santo, eu entendo o valor da unidade. Se eu sou ativado no Espírito Santo, eu também entendo que o de repente, o sobrenatural pode acontecer a qualquer momento. Mas amigo, se você caminha constantemente somente em uma estrada carnal, da carne, a caminhada com o Espírito Santo não pode ser uma caminhada carnal. Precisa ser uma caminhada espiritual. E às vezes o carnal não é de promíscuo, mas às vezes o carnal é se apegar a tudo que se vê. Você só consegue enxergar resoluções humanas, poderes temporais. Você só consegue enxergar autoridades que estão sentadas em cadeiras e que estão com poderes temporais em suas mãos, pessoas perecíveis de carne e osso como eu e você. Você só consegue enxergar a resolução humana, os conchaves humanos. Sobre tudo isso estão as regiões celestiais. Sobre tudo isso está o Espírito Santo executando e fazendo grandes coisas. O seu de repente pode ser hoje. Os céus podem se abrir, um fogo, o vento impetuoso, o ruach, pode mudar hoje. Sua espiritualidade, sua fraqueza de fé, a sua doença emocional pode acabar hoje. 3. Você quer ser ativado? Você quer ser alguém? Nossa, gente, as coisas desligadas são horríveis, né? Eu fui para casa hoje pensando nisso. Eu entrei no meu carro, me sentei, aí eu olhei e falei assim: vou embora. E eu apertei um botão. De repente, ligou o motor. E eu estava pronto para ir para casa. Mas se eu não ligo, não anda. Se eu não souber ligar, não funciona. E às vezes a sensação que eu tenho é que algumas pessoas estão desligadas. Entraram em um modo avião de comodidade, não querem mais aterrissar e voltar para o real. Tem uma jornada verdadeira com o Espírito Santo de Deus. E aí entra o meu terceiro ponto. Você precisa entender que ser ativo com o Espírito Santo é celebrar o poder de Deus sobre todos os discípulos. O Espírito Santo de Deus, só Ele tem esse poder, gente. Me desculpa, você pode me amar, você pode gostar de mim, você pode achar que eu sou um pastor abençoado, e eu acho que você está certo em tudo isso. Mas eu sou muito limitado, mas tem um aqui que não tem limite nenhum. Ele consegue sondar o coração de quem está sentado na primeira fila com a mesma intensidade de quem está lá na última.
de quem está vivendo a pior estação da vida, de quem está se escondendo no meio desse auditório. Ele consegue achar você, lhe chamar pelo nome, puxar seu histórico, sua ficha, reavivar o seu coração, trazer cura para a sua vida, trazer bênção para a sua casa. Ele pode fazer isso, porque a promessa é sobre todos. Você consegue entender isso no mundo atual, o tamanho desse desafio? Você olhar e dizer assim: todos têm que ser abençoados, todos devem ser abençoados. Um homem cheio do Espírito Santo, quando ele é super abençoado, hiper abençoado, ele recebeu ali 1, 2, 3, 4, 5 bênçãos. Ele olha e diz assim: o reino de Deus é receber, celebrar e repartir. Eu vou repartir porque todos têm que ser abençoados. Porque o Espírito Santo, quando ele começa a ativar aquela igreja, olhe no verso 3: e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos foram revestidos de poder. Sabe qual é o interesse do Espírito Santo aqui nessa noite? É que todos nós venhamos a sair daqui transformados. Sabe qual é o interesse do Espírito Santo aqui hoje, Fernanda? É que todos nós venhamos ser aqui hoje abençoados, impactados como nunca. O Espírito Santo, o interesse do Espírito Santo é fazer com que todos nós sejamos abençoados de tal forma que ninguém possa sair daqui sem um alimento da sua alma. Isso é uma morte do nosso egoísmo. Porque eu quero ser abençoado, porque eu quero ser próspero, porque eu quero ser escolhido, porque eu quero o meu milagre, Você olha e diz assim: todos. Eu e todos os outros. Às vezes eu tenho uma imaginação que nós nos acostumamos com aquilo que não deveríamos nos acostumar. Por exemplo, quando alguém vem por esse corredor e diz sim para Jesus: agora eu quero começar uma nova vida com Jesus. Eu olho e eu vibro, porque aqui um destino foi mudado, uma vida foi transformada. Essa pessoa está vindo pelo corredor, ela está dizendo publicamente, na nossa frente, na frente de Deus, na presença do Espírito Santo, ela está dizendo: eu reconheço Jesus como meu único e suficiente Salvador. E naquele grande dia, o Pai também vai reconhecê-lo publicamente. Mas às vezes, a gente vê isso, salvação. Aplauda Jesus, aí você aplaude. Aí você, misericórdia. E você: ai meu Deus, não aguento mais, essa igreja é a igreja do aplauso. Não tem energia, não tem força para celebrar uma pessoa que estava caminhando para a condenação, que mudou a rota e que diz: agora eu quero Jesus. Quando nós vemos um milagre acontecer, quando nós vemos uma atmosfera espiritual, quando nós não podemos nos acostumar com algo que deve ser para nós um valor inestimável. E às vezes a impressão que dá é que a gente está passando correndo, onde os anjos não têm coragem de passar em ponta de pé. Mas a gente está passando correndo, desvalorizando o que Deus derrama no nosso coração todo domingo aqui. Qualquer coisa é motivo para faltar. Qualquer coisa é motivo para dizer: eu não vou, ou eu vou deixar de ir. Nós não podemos deixar com que o poder que está disponível para todos seja algo normal, comum na nossa vida. Mas o que eu quero dizer para você é isso: Deus quer abençoar muito você, mas quer abençoar também a pessoa que está do seu lado. A bênção de Deus é para todos.
Pastor, mas eu sou pecador, eu sou o que menos. Eu cheguei aqui agora, pastor, eu nunca nem tinha vindo aqui. Eu estou chegando aqui, eu estou vindo a primeira vez. A bênção do Senhor é para você. Você se encaixa no grupo dos todos. Você. Pastor, mas eu estou vivendo a pior fase, eu não tenho um centavo no bolso, eu estou sem trabalhar. A bênção do Senhor é para você. Nós precisamos guardar no nosso coração o que está escrito em Efésios capítulo 4, do verso 4 ao 6. Olha que coisa forte. Há um só corpo e um só espírito. Assim como todos, a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Ai, o pastor é abençoado, os irmãos que estão na primeira fila, os ministros, o presbítero ali, todos! Para todo aquele que nele crê, todos! E quando tem o nome todos, eu enxergo o seu nome, uma bênção especial. Todos que estão presencial, todos que estão no online, é para todos. Tem alguém aqui que crê que Jesus é o Senhor e que o Espírito Santo está trabalhando? Todos aplaudam, todos recebam. A bênção do céu é para todos. Quatro. Uma igreja ativada, um homem, uma mulher que é ativado pelo Espírito Santo, ele entende que é necessário viver a capacidade dada pelo Espírito Santo para a edificação do corpo. Capacidade, por exemplo, em um culto como esse, o reino espiritual se movimenta e o Espírito Santo entrega a você dons. Um dom, a diferença de um dom para uma habilidade é que um dom é algo dado pelo Espírito. É algo dado pelo céu. Você pode encontrar a classificação dos dons em Romanos capítulo 12, em 1 Coríntios capítulo 12. Você pode encontrar em Efésios capítulo 4, os dons de governo. Você vai encontrar todos os dons. Vários e vários dons, a classificação dos dons. Mas o que Deus lhe entregou, Ele lhe entregou para abençoar o corpo de Cristo. E o que você está fazendo aí sentado, hein? Vamos sair então da esfera dos dons. Vamos falar de habilidade. A habilidade que você tem. Tem coisa que você faz tão bem. Mas faz tão bem que ninguém faz tão bem quanto você. E essa habilidade está abençoando a quem? Essa habilidade está mudando a história de quem? Essa habilidade está glorificando a Deus? Existem dois lugares que é o maior depósito de desperdício de habilidade, de sonho. O primeiro é o cemitério. Quando você passar num cemitério ou de frente, ou tiver aqui em uma cerimônia fúnebre, quando você olhar para aquele monte de sepulcro, aquele monte de jazigo, aquele monte de lugar onde os corpos estão repousando, você pode ver ali inúmeras habilidades, inúmeros sonhos, inúmeras pessoas que eram para fazer grandes coisas, ou até pequenas coisas, mas que não fizeram nenhuma e nem outra. O segundo lugar de desperdício de habilidade é no banco das igrejas. Porque eram pessoas que podiam estar de pé, levantadas, mas que estão perdendo tempo. Olha, de tempos em tempos eu tenho algumas conversas muito sérias com o Espírito Santo. E de tempos em tempos, quando eu estou assim meio para baixo, você já teve meio para baixo alguma vez? Quando eu estou assim meio tristinho. Tem quando você vai orar e que você diz assim, Pai, e começa logo a chorar. Você não consegue dizer muito mais do que Pai. E aí você chora. E quando você consegue dizer alguma coisa, eu, por exemplo, eu digo assim, permite estar alinhado contigo, Espírito Santo. Eu quero estar vivendo o tempo certo para a minha vida. Eu não quero estar atrasado e nem adiantado. Eu não quero passar na tua frente
mas também não quero estar lá atrás, eu quero estar alinhadinho contigo. Me permite estar no tempo certo, vivendo o que é certo, vivendo a estação correta, frutificando na estação correta. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Você é capacitado pelo céu. Onde está essa ação abençoadora na vida de alguém? 1 Coríntios capítulo 12, verso 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Eu tinha muito mais para falar, mas eu não tenho mais tempo. O tempo acabou. Consumiram meu tempo com parabéns, com bolo, e ninguém quer me restituir. Cresça no temor. Se relacionar com o Espírito Santo é entender que você tem coisas que não são para você. É entender que tem ambientes que não são para você. É entender que tem decisões que você tem que dizer não. Havia em Jerusalém, no verso 5 diz: judeus tementes a Deus vindo de todas as nações do mundo. Aquela igreja era uma igreja que temia ao Senhor. Salmo 111, verso 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O Espírito Santo é aquele que, no momento que você vai cruzar a linha, ele vai dizer assim: não vá, não faça, não diga, não ofenda. E você, por temor, vai obedecer. Talvez hoje você está aqui, presencial, online, e você não esteja amando tanto assim, amando a Deus com tanta fé. Mas uma das coisas que pode segurar você para que você passe por essa estação é o temor. Tema ao Senhor. Provérbios 15:16 diz: é melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Entenda isso. Receba isso no seu coração. Seja ativado nos milagres, porque o Espírito Santo tem um milagre para você nessa noite. Se você está aqui online, presencial online, o Espírito Santo tem. Ouvindo este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar em línguas, na sua própria língua, atônitos e maravilhados. Eu creio que você vai ficar maravilhado com o que o Espírito Santo vai realizar. E eles perguntaram: acaso não são os galileus, todos esses homens que estão falando? Nosso relacionamento com o Espírito Santo não pode ser somente uma doutrina para ser explicada, mas uma experiência para ser vivida. Procura alguém aí que está perto de você e diz para essa pessoa: tem uma experiência aguardando você. Tem uma experiência com Deus aguardando você. E nem todo mundo vai entender. Amém? Olha para mim aqui. Pode deixar, está tudo certo. Nem todo mundo vai entender. Mas seja sábio diante da incompreensão alheia. Seja sábio. Às vezes, olha aqui, eu adoro esses trocadilhos. Às vezes, o que você precisa entender é que nem todo mundo vai entender. Entenda isso. No verso 12 e 13, aqueles que estavam assistindo aquele derramamento de poder disseram: o que significa isto? Alguns todavia diziam, zombando, dizendo: eles beberam vinho demais. Mas era o poder de Deus caindo através do Espírito Santo. Existem momentos e situações que quem está fora não vai entender. Entenda isso. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. E a caminhada com o Espírito Santo é uma caminhada espiritual. Eu finalizo dizendo que aquela igreja ativada, que estava no templo, nas casas, com singeleza de coração, feliz, alegre, também era uma igreja que, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor ia lhes acrescentando todos os dias aqueles que iam sendo salvos. A caminhada com o Espírito Santo, de uma vida ativada com o Espírito Santo, é uma vida que sempre está esperando os acréscimos. Deus vai acrescentar mais pessoas, mais recursos, mais bênçãos, mais milagres. Deus é um Deus de acréscimos. Se prepare para isso, dê o melhor para você poder.